Capítulo 3º. Da previsão e da arrecadação da receita. Artigo 246. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão a instituição, previsão e efetiva arrecadação de toda a receita da competência normativa legal dos conselhos de odontologia. Artigo 247. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 seguintes àqueles a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Parágrafo 1º. Reestimativa de receita por parte do responsável legal só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnico ou legal e deverá ser aprovada pelo plenário, seja no exercício anterior ao do orçado ou no curso de execução, por intermédio de reformulação orçamentária. Parágrafo 2º. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto em curso na previsão orçamentária. Artigo 248. A previsão orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto em plano plurianual ou em dispositivo legal que autorize a sua inclusão. Artigo 249. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a proposta orçamentária, o presidente estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente ou regularmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 250. A renda do Conselho Federal será constituída de: alínea A. 1/3 das anuidades cobradas pelos conselhos regionais. Alínea B. 1/3 das taxas de expedição das carteiras e das cédulas profissionais. Alínea C. 1/3 das multas aplicadas pelos conselhos regionais. Alínea D. Doações e legados. Alínea E. Subvenções oficiais. Alínea F. Bens e valores adquiridos. Alínea G. Serviços decorrentes da utilização legal do banco de dados, mediante expressa autorização dos titulares. Alínea H. Aplicações financeiras. Alínea I. Alienação de bens. Alínea J. Serviços de divulgação em veículo de informação do Conselho. Alínea K. Aluguéis de bens patrimoniais. Alínea L. 20% da contribuição sindical paga pelo cirurgião dentista, é. Alínea M. Outros serviços prestados pela autarquia. Artigo 251. A renda dos conselhos regionais será constituída de: alínea A. Taxa de inscrição. Alínea B. 2/3 da taxa de expedição de carteiras e de cédulas profissionais. Alínea C. 2/3 das anuidades pagas pelos membros inscritos no Conselho. Alínea D. 2/3 das multas aplicadas. Alínea E. Doações e legados. Alínea F. Subvenções oficiais. Alínea G. Bens e valores adquiridos. Alínea H. Serviços decorrentes da utilização legal do banco de dados,
mediante expressa autorização dos titulares. Alínea I. Aplicações financeiras. Alínea J. Alienação de bens. Alínea K. Serviços de divulgação em veículo de informação do Conselho. Alínea L. Aluguéis de bens patrimoniais, E. Alínea M. Outros serviços prestados pela autarquia. Artigo 252. O valor das anuidades devidas aos conselhos regionais e das taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício da profissão serão fixados pelo Conselho Federal, através de ato normativo específico. Artigo 253. São as seguintes as taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício da profissão. Inciso 1º. Taxa de inscrição de pessoa física, cirurgião-dentista, técnico em prótese dentaria, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, auxiliar de prótese dentaria e especialista. Inciso 2º. Taxa de inscrição de pessoa jurídica, entidade prestadora de assistência odontológica. Inciso 3º. Taxa de expedição de carteira profissional, formato livreto e formato cédula. Inciso 4º. Taxa de substituição de carteira profissional ou segunda via. Inciso 5º. Taxa de expedição de certidão ou certificado, E. Inciso 6º. Taxa relacionada a outros serviços prestados pela autarquia. Parágrafo 1º. Os valores das anuidades devidas aos conselhos regionais e das taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das diversas atividades da categoria não poderão ultrapassar a fração que segue, sempre em relação àqueles cobrados dos cirurgiões dentistas. Alínea A. 2,3 para os TPDs. Alínea B. 1,5 para os TSBs, E. Alínea C. 1,10 para ASBs e APDs. Parágrafo 2º. Na realização da receita será utilizada unicamente a via bancária, salvo os casos previstos nesta ou em outra norma. Parágrafo 3º. A parte da receita do Conselho Regional de Odontologia que por lei corresponda ao Conselho Federal de Odontologia deverá ser creditada por meio de sistema de bipartição automática de receitas. Parágrafo 4º. A cada transferência da parte da receita devida ao Conselho Federal de Odontologia, deverá o Conselho Regional de Odontologia encaminhar o respectivo mapa de arrecadação, com o comprovante da transferência efetuada e identificação dos pagamentos. Parágrafo 5º. Os juros equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, acumulada mensalmente, calculados desde o primeiro dia do mês subsequente ao vencimento até o mês antecedente ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Inciso 1º. Multa de mora, calculada a taxa de 0,33%, por dia de atraso, calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para a liquidação, até o dia em que ocorrer o seu pagamento, É. Inciso 2º. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%. Artigo 254. Quando da primeira inscrição, desde que a mesma seja efetivada posterior a 31 de março serão devidas, apenas, as parcelas da anuidade relativa ao período não vencido do exercício, contemplada com 50% de desconto, a critério do Conselho Regional, independentemente de sua categoria. Artigo 255. O profissional militar, que não exerça atividade profissional fora do âmbito das Forças Armadas, estará isento do pagamento da anuidade, devendo anualmente comprovar tal situação até a data limite do vencimento da anuidade do exercício.
Parágrafo único. A isenção não se estende às demais taxas. Artigo 256. As clínicas e os laboratórios de prótese dentária mantidos por sindicatos, por entidades beneficentes ou filantrópicas, por empresas para prestação de assistência odontológica a seus empregados, as clínicas sujeitas à administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, as pertencentes a instituições de ensino e das entidades representativas da classe, estarão isentas das anuidades das taxas. Artigo 257. Entende-se como profissional que com as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional, inclusive para fins eleitorais, aquele que, permanecendo inscrito, tenha regularizado a sua situação correspondente ao exercício anterior, e ainda disponha do prazo estabelecido para a quitação das obrigações relativas ao exercício em curso. Parágrafo único. Será, também, considerado quite. Alínea A. O profissional beneficiado com parcelamento de dívida, desde que não tenha parcelas vencidas, é. Alínea B. O profissional com inscrição remida. Artigo 258. Encerrado o exercício financeiro e persistindo o débito, o Conselho Regional inscreverá o devedor, no prazo improrrogável de 120 dias, na dívida ativa e iniciará o processo de cobrança administrativa que se dará, improrrogavelmente, até 31 de dezembro. Parágrafo único. Frustrada a cobrança administrativa, o regional procederá à execução fiscal do débito, sem prejuízo dos encargos financeiros, advindos da mora, incorridas no período de cobrança administrativa. Artigo 259. A cobrança e o recebimento de anuidade correspondente ao exercício corrente independem da quitação dos débitos da cobrança judicial. Artigo 260. A critério da diretoria do Conselho Regional poderá ser autorizado o recebimento parcelado da dívida ativa. Artigo 261. O número de parcelas será estipulado pela diretoria do Conselho Regional e o pedido do interessado e a concessão pelo responsável legal deverão ser autuados no processo de arrecadação. Artigo 262. No cálculo do débito serão computados multa de 2% e juros de mora à razão de 1% ao mês, excluindo-se os meses correspondentes ao período parcelado. Artigo 263. O parcelamento de débito para recebimento no primeiro trimestre civil, obrigará o interessado a quitar-se relativamente à anuidade do exercício em curso, no ato obrigatório da assinatura da confissão de dívida. Artigo 264. O parcelamento concedido após o prazo estabelecido no artigo anterior, abrangerá, também, a anuidade correspondente ao exercício em curso. Artigo 265. O não recebimento da parcela no prazo previsto implicará, automaticamente, no cancelamento do parcelamento concedido, com vencimento simultâneo das parcelas seguintes, obrigando o interessado à liquidação do valor total a elas correspondentes, de uma só vez. Parágrafo único. Não atendido o recebimento, o Conselho Regional promoverá, no prazo de 30 dias, a cobrança judicial, excluindo-se do montante parcela do valor correspondente ao exercício em curso. Artigo 266. O benefício do parcelamento poderá ser concedido mais de uma vez à mesma pessoa, em casos especiais, analisados e deferidos pelo plenário do Conselho Regional. Artigo 267. São objetos de lançamentos contábeis as contribuições para fiscais de serviços aqui definidas, com vencimentos determinados em lei, norma, contrato ou regulamento,